laços familiares. Não é laço de família é novela. Sei quem lembra, quem já assistiu, né? Quem era vivo naquela época, que a Carolina Dickmann cortou o cabelo dela todinho, aquele é laços de família. Nós vamos falar sobre laços familiares esse mês todo. E a minha ideia é passear por algumas histórias de família, sabe? Da Bíblia. E a gente perceber os laços que existiam ali. Quais eram os laços familiares que existiam naquela família e o que é que isso tem a ver com a vida da gente. Quando a gente pensa em laço, a Bíblia fala muito do laço como uma coisa ruim. E quase sempre que você vai olhar na Bíblia, nesse sentido, que está em Salmo 141:9, guarda-me dos laços que me amarram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. O laço como uma coisa que representa armadilha, morte, prisão. Nós temos esses laços nas nossas famílias. Existem laços que precisam ser desfeitos em nossas relações familiares. São esses laços de morte, de armadilha, que nos prendem, não nos deixam viver a vida que Deus tem para nós. E eu fui procurar na Bíblia o laço de uma forma positiva, e deu trabalho para achar, mas achei. Lá em Oséias, Deus diz: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Então o laço, como esse laço também existe na nossa casa. Esses laços de bondade humana e de amor e de afeto, esses laços existem na nossa casa e na nossa família. Hoje, meu povo, a gente vai conhecer uma história. Está lá em 1 Samuel 25. A história de Davi, Nabal, Abigail e um servo anônimo. São esses os personagens dessa história. Tem um slide que mostra aí os personagens, né? Os personagens todos e as tramas, né? Os conceitos que nós vamos tentar passear hoje à noite aqui. Mas eu queria, a gente não vai ler o capítulo 25 todo, eu até pedi para ler em casa. Quem leu? Alguém leu? Leu aí, pelo menos, né? Duas pessoas leram. O pessoal que está em casa sabe, foram duas. Né? Então, assim, se você tivesse lido, ia ajudar um pouquinho. Mas não leu, então também não vai atrapalhar não, tá certo? Deixa comigo. 1 Samuel 25 tem esses 4 personagens. Davi, um guerreiro. Guerreiro mesmo, chefe de guerra, chefe de batalhão. Ele tinha 600 homens com ele, nessa época, esse episódio. Tínhamos Nabal, um homem rico, um homem que tinha 1.000 cabras e 3.000 ovelhas. Esse homem tinha muito poder, tinha muita bala na agulha, como a gente fala. Ele tinha muita capacidade de compra, ele estava com 1.000 cabras e 3.000 ovelhas. Imagina o que ele faz com isso. Um homem rico. Tinha Abigail. Abigail era a mulher de Nabal. Uma mulher bonita e inteligente. E tínhamos um servo anônimo, que não sabemos o nome. E como essas pessoas que nós não sabemos muito bem o nome, elas marcam a vida da gente. Como essas pessoas, às vezes, que são as menos percebidas, elas têm um papel importante. E esse servo anônimo, ele foi muito sábio, ele foi muito proativo na história. Mas que história? Pastor, que história? Resume a história. Eu vou tentar contar aqui rapidinho, para que você entenda o que aconteceu do começo ao fim, e depois a gente vai destacar alguns laços que a gente precisa cuidar na nossa casa e na nossa família. Nabal, o homem rico, estava tosqueando as suas ovelhas no Monte Carmelo. Ele estava matando as ovelhas, ele estava ali fazendo o abate. Ele estava como se era tempo da colheita, se ele fosse da agricultura. Mas ele estava ali tosqueando as suas ovelhas. Davi, o guerreiro, estava na região e soube que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. E ele manda pedir ao Nabal que dê para ele alguma coisa. Porque era comum quando alguém estava tosqueando as ovelhas, ou seja, dando conta do seu apurado, vendo tudo o que tinha produzido, de que ele tivesse um ato de generosidade. Era comum e fazia parte da cultura. Então Davi, quando sabe que ele está tosqueando as ovelhas, Davi manda um mensageiro pedindo que ele dê alguma coisa para eles, que eles estavam ali como guerreiros, dê alguma coisa para eles. Nabal insulta Davi.
Nabal responde: quem é esse Davi, filho de Jessé? Tem muita gente fugindo dos seus senhores. Ele trata Davi como um insubmisso, ele trata Davi como um qualquer. O que é que Davi faz? Davi sobe para guerrear. O texto diz que Davi coloca a espada na cintura e sobe com 400 homens. Deixa 200 homens guardando a bagagem e sobe com 400. Se os 400 não dessem conta, ele mandava chamar mais, mas com certeza estava sobrando homem demais para dar conta do que ele tinha a fazer. E jurou no coração dele que ele ia matar todos os homens daquela terra. Todos os homens daquela família iam morrer. Neste momento, o servo anônimo, ele avisa Abigail. Ele chega para Abigail e diz assim: mulher, tu viu o que o teu marido fez? Mulher, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque o que teu marido fez, Davi está vindo aí, ele é guerreiro forte. Ele está vindo aí, se tu não fizer alguma coisa, vai dar ruim pra gente, vai morrer todo mundo. Aí nesse momento, Abigail fez o quê? Foi falar com o marido dela? Não, nem falou com ele. Escondido mesmo dele, ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas. Meu povo, eu comi uma ovelha no interior do Piauí. 5 ovelhas preparadas, eu desistia da guerra na hora. 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de pão torrado. 5 medidas de pão torrado e de grãos torrados. Eu estou lendo pão torrado porque eu estou fazendo uma dieta, eu estou sem pão fazendo 10 dias. Aí é grão torrado. Pegou 100 bolos de uva passa. 100 bolos de uva passa. Devia ser bom na época. Você está com cara de panetone, né? 100 bolos de uva passas. Pegou 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. Por que em jumentos? Porque era muita coisa. Ela pegou lá e foi tentar reparar o que o marido tinha feito. Quando ela chega na frente de Davi estava lá vindo com a espada em direção. Abigail vai ao encontro de Davi, convence ele de não fazer guerra, convence ele de não levar em conta o que Nabal tinha feito. Davi acaba fazendo o que Abigail pediu. E Abigail volta. Quando ela volta e chega em casa, o que ela encontra? Ela encontra o marido dela bêbado. Se ele já era fora de si, sem beber, bebendo. Se ele já era imprudente e insensato, sem beber, bebendo. Ela nem falou nada com ele. Esperou outro dia para contar. No outro dia, ela foi lá e contou o que tinha acontecido. Ele teve um ataque na hora. E ficou feito pedra. 10 dias depois, ele morre. E Abigail se torna uma das esposas de Davi. Terminou a novela. Bem Record, né? Que história, né? As novelas aí, né? Que fala tanto sobre a vida da gente e sobre os nossos laços. Entenderam a história? Entenderam o babado? Entenderam a confusão? Entenderam a maneira como a coisa que aconteceu? Aí agora eu queria destacar algumas coisas com vocês. Primeiro que algo me chamou a atenção nesse texto, nessa história, é que nós temos um bom e um outro ruim, fazendo um casal. Isso não tem como dar certo. Ou você deve evitar casar com o ruim, ou o ruim precisa ficar bom. Tem um bom e um ruim. Olha o que o texto diz em 1 Samuel 25, e o texto faz questão de dar esse destaque. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Quando o servo vai falar sobre Nabal, ele diz, falando sobre Nabal, que ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. O que é que eu estou vendo aqui, meu povo? Eu estou vendo um casal que faz uma família, e aí, independente de ser a mulher ou o homem, tá? Uma pessoa muito boa, com uma habilidade incrível de relacionamento, uma pessoa bonita, inteligente, e do outro lado nós temos alguém rude, mau, que ninguém consegue conversar.
Eu pulo essa parte aqui, sabe? Porque eu fiquei assim, não, eu vou pular esse negócio. Mas eu queria falar para você que está solteiro. Queria falar para você que está solteiro, abra os seus olhos. Escolha bem. Às vezes a gente acha que tudo vai se resolver, que as pessoas vão mudar, de que as coisas vão mudar, de que tudo vai ser diferente. Abra os seus olhos. Quem caminha comigo há mais tempo sabe que na época da unidade aqui, quando os casais que namoravam vinham conversar comigo, estava uma confusão doida, eu dizia, separa. Separa é a hora de vocês separar, de cada um para um lado. Porque esse negócio aqui está uma confusão agora. Imagine depois. Eu sei que quando a gente está aconselhando, tanto no aconselhamento como na terapia, a primeira coisa que às vezes a gente precisa fazer quando chega um casal é equilibrar as culpas. Porque geralmente chega alguém se sentindo a vítima da relação e o outro se sentindo o vilão da relação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é equilibrar essas culpas, porque essas culpas precisam ser equilibradas. Mas eu quero dizer a vocês que quando se casa uma pessoa boa, normal, cheia de defeito, mas boa, cheia de problema, mas boa, e casa com uma pessoa ruim, e esse ruim pode parecer uma pessoa má, mas não é má, uma pessoa muito problemática, uma pessoa complicada, uma pessoa que ninguém consegue conversar, a chance disso dar errado é muito grande. É lógico que eu já vi pessoas boas casando com pessoas ruins, complicadas, rudes, e essas pessoas rudes mudaram, foram transformadas, mudaram suas vidas e construíram uma história diferente. Mas para você que é solteiro, escolha bem. Abra os seus olhos. Encontre uma pessoa. Não faça igual a Abigail. A Abigail não tinha escolha. Ela era mulher. E naquela época, quem escolheu o marido para ela não era ela. Mas você, mulher, hoje, pode escolher o seu marido. Pode escolher a pessoa que vai caminhar com você. Escolha bem. Escolha bem. Pense direitinho. Aos casados, eu digo a vocês, rudes e complicados, mudem. Eu digo a vocês que são os pecadores, mas alguém que talvez seja o melhor na relação, sinalize o que te incomoda. E exige essa mudança, exige amor. Exige essa mudança em amor. Ninguém aguenta passar. Sabe, às vezes a gente casa na expectativa de que a gente vai aguentar ficar do lado de uma pessoa rude, que nesse cara aqui, que ninguém consegue conversar, que fala, uma mulher que tá ali do lado desse cara, e o cara embriagando e respondendo as coisas, não sei o que, tem uma hora que a pessoa aguenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas não aguenta mais que isso não. Mesma coisa do outro lado. Um homem, sabe? Um cara gente boa, tal, casado com uma mulher complicada, que tudo é problema, tudo é difícil, tudo... Isso não tem como dar certo. O texto começa deixando isso estampado. Uma mulher bonita e inteligente, casada com um cara rude. Então, se você é o rude, se você é o complicado dessa relação, muda. E se você é solteiro rude, mude. Porque a partir de hoje aqui, todo mundo vai escolher melhor. Será? Tenho minhas dúvidas. Porque parece que o olho do coração da gente é meio cego, né? Mude. Mude por dentro e mude por fora. Vai buscar terapia. Vai buscar ajuda. Deixe de ser rude. Deixe de ser complicado. Deixe de ser complicada. Tá? Deixe de ser uma pessoa que ninguém consegue conversar. Deixe de ser essa pessoa. Transforme o seu coração. Coloque ele diante de Deus. Se coloca como um vaso de barro nas mãos de Deus para Deus mudar por dentro. Faz isso. Não ache que o outro vai aguentar estar com você para sempre, não. Porque tem uma hora que não dá mais. E eu não estou advogando separação aqui, não. Mas eu estou dizendo que se nós não cuidarmos, essa relação vai por ralo. E a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Aos casados também, essa é a parte fácil da pregação, tá? A parte difícil vem já. Aos casados também, eu digo, cuidem da parte de fora também. Cuida. Se você tiver um casal, né? Um dos dois bem direitinho. O outro não vou nem falar. Cuida.
Por mais que você tenha um perfume de Cristo dentro de você, mantém o cangotezinho cheiroso também. Cuida do teu corpo. Porque na hora que ele for te abraçar, ele não vai abraçar a tua alma. Vai abraçar teu corpo. Não estou falando de um culto ao corpo não, mas de um zelo. É impressionante como os solteiros e os separados cuidam bem do seu próprio corpo. Os casados às vezes ficam tão largados. Bora cuidar, meu povo, bora. Estou fazendo uma pastoralzinha aqui básica, preventiva. Bora cuidar? Bora cuidar do corpo da gente, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar disso. Meu povo, não existe gente feia. Vocês acham que eu ia dizer que tem? O complemento dessa frase é qual? Tem gente mal cuidada. Vocês iam dizer pobre, né? Tem gente mal cuidada, que não zela. Zele. Para que não chegue um momento que vai falar da sua família e dizer como é que eram seus pais. Ah, minha mãe era inteligente, bonita, meu pai era rude e mau. Minha mãe era linda, meu pai parecia um Shrek. Cuida. Isso é importante para a relação. A gente precisa vigiar nisso também, tá? A gente precisa vigiar isso também. Agora vamos para a parte mais complicada. Porque uma das coisas que acontece nessa trama, nessa novela, nessa história, que acontece muitas vezes dentro da nossa casa e deixa a gente assim muito magoado, muito ferido, e alguns nem conseguem mais voltar o coração para o lugar onde estava, porque perde alguma coisa aqui dentro. É quando nós recebemos o mal pelo bem que fizemos. É quando nós recebemos o mal pelo bem que nós fizemos. A Bíblia fala que nós devemos pagar o mal com o bem. Eu acho que pagar o mal com o bem é até mais fácil. Eu estou aqui, alguém vem, faz um mal contra mim, e eu, em vez de fazer o mal contra essa pessoa, eu faço o bem. Difícil é dentro das nossas relações, seja ela qual for, e nós estamos falando aqui de relações familiares, é quando nós fazemos o bem para alguém e recebemos o mal. Isso machuca. Quando você dá o apoio quando o outro precisa e quando você precisa, você não tem. Quando você se renuncia pelo outro e recebe de lá o egoísmo. Quando você faz o bem e recebe o mal. Isso arranha. Isso queima por dentro. Isso gera ira. Isso gera sentimento de injustiça dentro do nosso coração. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com isso. Pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher. Não paguem o bem com o mal. Percebe que é um pouquinho diferente você pagar o mal com o bem? Não paguem o bem com o mal. Tem alguém te fazendo bem e você está devolvendo com o mal. Como é duro e como dói. Uma mãe que passou a vida fazendo bem para um filho, um pai que passou a vida fazendo bem para um filho e recebeu o mal desse filho. Um casal que um está ali, sabe, cuidando do outro, sempre ajudando, dando apoio e recebe o mal em troca. Isso gera uma coisa ruim dentro do coração da gente. E aí só graça de Deus mesmo para tratar a gente nisso. Vamos ver o que aconteceu na história? Lá em 1 Samuel 25 diz: por isso enviou 10 rapazes, Davi mandou os rapazes a Nabal e disse: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e o cumprimentem em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Davi foi de boa. Olha a fala de Davi. Davi está indo de boa. Diz: olha, muito cumprimente, longa vida, né, muita paz para o Senhor, muita prosperidade para tudo que é teu. De boa. Sei, versículo 7, sei que estás tosqueando as tuas ovelhas. Você está indo apurado. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. Seja Nabal, eu cuidei dos teus pastores. Eu cuidei deles.
E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Nós protegemos eles. Ele fez o quê? O bem. Tratou com educação e fez o bem. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Você está aí tosqueando suas ovelhas. Por favor, dá a nós, teus servos, e ao teu filho Davi o que puderes. Ele não exige nada, ele não está cobrando. Ele dá o que tu puderes. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando ver o que Nabal ia fazer. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? É tipo assim, quem é esse filho do pai? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Ou seja, esse cara aí é qualquer. Deve ser um escravo que fugiu do seu senhor. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Ele está se fazendo de doido. Porque Davi explicou o que tinha feito e o que tinha acontecido. Então os mensageiros de Davi voltaram e, ao chegarem, relataram a Davi cada uma dessas palavras. E é nessa hora que Davi pega a espada e bota guerra. Qual o sentimento dele? De raiva, de injustiça, de gratidão, porque ele fez o bem e recebeu o mal como pagamento. Ele fala isso mais à frente, o versículo 21. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Como é pesado quando dentro das nossas relações familiares nós temos essa relação de troca desigual. Alguém fazendo bem e o outro fazendo mal. Alguém fazendo bem e o outro devolvendo com mal. Alguém renunciando e o outro se entronizando. Difícil, né? São esses sentimentos que tomam conta do coração da gente. Então pare de pagar o bem com o mal. Pare. Pare. E é você que está sendo pago com o mal, mesmo tendo feito o bem. Escuta mais para frente aqui na palavra o que Abigail vai dizer para Davi, tá certo? Mas antes, eu queria falar de mais alguma coisa com vocês. Sobre os poderes que existem aqui nessa relação. Quais são os poderes que atuam nas nossas relações e quais são os poderes que estavam atuando nessa história? Nós temos alguns poderes. Nós temos o poder do dinheiro econômico. Ele era de quem? De quem? Nabal. Nabal era um homem rico. Mas nós temos do outro lado o poder da guerra, da força. Quem era este homem? Nabal. Davi. E esses dois poderes, eles se encontram. De um lado, o poder do dinheiro com arrogância, com a prepotência, achando que todos precisam se curvar diante dele porque ele tem o dinheiro. Do outro lado, alguém que tem a força. E tem a guerra, tem o poder de guerra. De usar a força para render o outro a si mesmo. Existem duas formas de nós rendermos alguém a nós mesmos. Através do poder econômico ou através do poder da força. Os homens, historicamente, eles tinham o poder do dinheiro e da força. Homens, há anos atrás, nós tínhamos o poder do dinheiro e tínhamos o poder da força, porque somos mais fortes. É o poder de quem paga e o poder de quem bate na mesa e faz zoada, de quem grita mais alto, de quem chuta as coisas dentro de casa e todo mundo sai pro cantinho, porque tem medo do que vai acontecer. O poder do dinheiro e o poder da força. Hoje, as mulheres também têm o poder do dinheiro.
As mulheres têm trabalhado, têm ajudado a sustentar a casa, e a grande maioria das residências que nós temos no nosso país são sustentadas por mulheres. Elas têm o poder também do dinheiro, e algumas o poder da força, né? Tem uns crossfiteiros aí que não é moleza, não. O poder da força também, mas o poder do dinheiro. E a gente pode dizer esses poderes. Então equilibrou, que maravilha. Porque antes o homem tinha o poder do dinheiro e usava esse poder do dinheiro e da força para poder oprimir a mulher. Então a mulher agora, ela tem também o poder do dinheiro, né, para poder bater de frente. Não aceitar isso, tem leis que protegem contra o uso dessa força, o que tem tornado essa mulher mais livre, talvez, dessa violência. Mas eu não estou falando de se livrar de violência. Eu estou falando de viver em paz. E isso não equilibra. Não é isso que Deus quer fazer na vida da gente, porque esses poderes, tanto o poder da guerra quanto o poder do dinheiro, eles são ruins. Eles são disfuncionais. Eles não agregam, eles controlam. Eles não abraçam. Eles simplesmente mantêm o outro controlado, é laço. A gente às vezes acha que uma forma de não ter guerra é ter poder de guerra dos dois lados. É assim que as nações funcionam. Você tem duas potências, se os dois forem muito bem armados, não vai ter guerra, porque os dois têm muito poder de guerra e muito poder de dinheiro. Isso não funciona, isso pode funcionar, sabe, na política internacional. Mas isso que estão chamando de paz não é paz. É incapacidade de guerrear. Por capacidade de guerrear, mas é incapacidade de vencer o inimigo. E aí ele recua. Não é essa paz que nós queremos dentro da nossa casa. Não é a paz de um poder econômico ou poder da força ser aquilo que faz a gente ficar em paz, porque isso não é paz. Existe um outro poder, que é o poder que precisa ser vivido dentro da nossa casa. É o poder relacional. É o que Abigail faz. É o que Abigail faz. Abigail não tinha força e não tinha dinheiro. Mas ela tinha capacidade relacional de contornar conflitos e problemas e chegar a uma situação favorável. É daí que vem a verdadeira paz, do nosso poder relacional. Que adianta você, pais que estão aqui, pais e mães, de vocês terem os teus filhos sob controle por causa da força. Você tem os seus filhos sob controle porque é você que paga as contas dele. É nisso que está a tua autoridade. A tua autoridade está no poder da guerra. A tua autoridade está no poder econômico. Sabe aquela frase? Enquanto eu pagar as contas, vai ser feito do meu jeito. Quando você pagar as suas contas, você faz do seu jeito. Que relação é essa? Que relação é essa? Existem outras formas de dizer a mesma coisa e chegar ao mesmo resultado. Onde é que está a autoridade de um pai com o filho? É na força? E quando teu filho ficar mais forte que você? É porque você paga as contas dele, então quando ele não pagar a conta dele, ele não depende mais de ti, ele não tem mais... O que é que ficou? É muito fácil a gente querer controlar o outro, gerar laço no outro, através do poder da guerra e do poder do dinheiro. Isso não gera paz. Isso pode até cessar o conflito, a briga, mas não gera paz nos corações. Somente o poder relacional é capaz de fato, exercer uma autoridade limpa. Uma autoridade verdadeira. Verdadeira. A gente vem de uma época onde os filhos eram espancados dentro de casa. E o pessoal fica dizendo, engraçado, o pessoal que fala dessa geração, diz, a gente apanhou que só ninguém nem ficou, a gente ficou tudo bem, tô vendo, tudo bem. Uma galera super resolvida, né? Não tem trauma nenhum, emocionalmente assim, show de bola. Não é. Não é. Chegou uma época onde a gente, para decorar a tabuada, se não acertasse a tabuada, levava palmada, palmatória na mão.
Minha mãe tinha que decorar a tabuada, apanhava na mão para poder dizer, quando errasse, apanhava na mão com palmatória. Esse poder, ele não gera fruto, meu povo. Ele cala a boca, mas ele não gera o fruto. Que é o fruto que o evangelho, que o reino de Deus quer produzir. Hoje, se você chegar para minha mãe e disser assim, mãe, quanto é? 2 vezes 2, rápido, rápido. Ela não responde, não. Não é porque ela não sabe, não. Você, quantos anos tu tem? Quantos anos tu tem? Porque sofreu tanto com esse negócio de apanhar com tabuada, com não sei o quê. Ela não traumatiza, não traumatizou um bocado de gente, uma geração traumatizada, que não sabe abraçar, que não sabe pedir perdão, que não sabe dizer desculpa. Essa geração que está dizendo aí que é maravilhosa, a geração de hoje é que é cheia de mimimi, essa geração ela é fria, ela não sabe se relacionar, ela não sabe expressar sentimento. Porque poder, o único poder que funciona é o poder relacional. E é o poder do amor. É isso que funciona. Isso quer dizer eu ser um pai abestado? O abestado aqui no Ceará é um bocado de coisa, tá? Abestado no sentido de... O pai abestado é assim. Ele não tem firmeza com o filho. Ele não quer usar o poder da violência e nem quer usar o poder econômico, ele não sabe usar o poder relacional. Então ele fica, meu filhinho, você quer comer um brócolizinho? Um menino com 20 anos. Você quer comer isso aqui? E se a gente fizesse um negocinho diferente, poder relacional, não quer dizer você ser molenga, não. É que a autoridade que você tem sobre os seus filhos, ela é uma autoridade que está alicerçada na relação que você tem com ele. Não é na conta que você paga, não. Não é no tapa que você dá na mesa, não. É na relação que você tem com esse seu filho. É aí que está o poder, que te dá lastro para confrontar, que te dá lastro para dizer não, que te dá lastro para dizer não. E por que não? Por que não? Tem que explicar tudo, tem coisa que não tem que explicar, tem coisa que tem que dizer que é não, e é não. Mas se não tiver relação, vai ser violência. Se não tiver relação, não vai funcionar. A gente precisa investir nas nossas relações. É muito mais fácil, pessoal, usar o poder da guerra. É muito mais fácil usar o poder do dinheiro. Muito mais fácil. Você corta a mesada, você paga por prato lavado. Você usa o dinheiro para controlar essas pessoas. Ou usa a força. Não. Precisamos do poder relacional. Precisamos do amor. E se eu tivesse que dizer uma coisa só para vocês hoje, é invistam no poder relacional e na capacidade relacional de vocês uns com os outros. Como é que está o casamento? É poder de guerra? Quem manda é quem paga? Sério que quem manda é quem paga? Vocês tiraram isso de onde? Do mundo que a gente vive. Às vezes está só mudando quem é que paga, mas a lógica é a mesma. É o poder da guerra? Não. Não. É o poder do amor. É sobre o que o reino fala. Precisamos crescer na capacidade de exercer o poder relacional. Amém? Amém, meu povo? Vocês estão tão caladinhos. Vocês estão vivos aí? Difícil, né? A gente usa muito os caminhos mais fáceis. Porque para você ter autoridade sobre um filho sem ser pelo poder econômico nem pelo poder da guerra, você precisa gastar tempo com ele, meu irmão. Você precisa ouvir, você precisa conversar, você precisa se relacionar. A gente não quer. A gente não sabe. A gente tem medo. Mais fácil bater na mesa e mostrar quem paga a conta. Não funciona. Controla, mas não fortalece, não gera. Controla, mas não gera. Você quer só controlar? Usa o poder da guerra. Usa o poder. Mas se você quer construir algo, é preciso do poder relacional. E aí, meu povo, nós precisamos de mediadores, de conciliadores e de pacificadores.
Eu preciso ser mais Abigail. Eu preciso ser mais como aquele servo anônimo que viu o negócio acontecendo e soube perceber para poder dar um toque. Às vezes a desgraça está acontecendo nas nossas relações familiares e está ninguém percebendo. Quando vê, já chegou Davi para matar todo mundo. Precisou do servo para dizer: Abigail, mulher, toma um prumo e faz alguma coisa, senão vai morrer tudinho. E aí vem uma mulher, Abigail, inteligente, com inteligência não apenas linguística, matemática, mas uma inteligência emocional fortíssima, com capacidade de mediar isso. Eu queria apresentar a vocês, a gente está chegando para o final, mas eu não queria deixar de fazer isso. Eu queria apresentar para vocês um tutorial do poder relacional, baseado único e exclusivamente na ação de Abigail. Você não sair daqui perdido. Foi que a Abigail fez, que resolveu. Que foi que ela fez, que resolveu, que a gente pode aprender com isso. Não precisa você sair anotando não, tá? Eu vou passar rápido. Presta atenção. Depois eu mando lá no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o esboço aqui, para todo mundo que quiser dar uma olhada. Então, do outro lado, só lembrando, do outro lado nós temos quem? Davi, alguém ferido, com raiva, se sentindo injustiçado, com vontade de matar pessoas e guerrear. É esse cara que essa mulher vai encontrar. Esse cara com raiva, se sentindo injustiçado, com a espada aqui, com poder de guerra, 400 homens indo com ele, mais 200 lá esperando para se precisar. É esse cara que ela vai encontrar, esse cara magoado, chateado. Olha o que acontece no 23 e 24. Quando Abigail viu Davi, ela desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva ali falar, ouve o que ela tem a dizer. Quanto poder relacional aqui, quanta inteligência emocional, quanta capacidade de, diante de uma situação de guerra, de conseguir usar o poder relacional para resolver o problema. Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela demonstra que ela não vem para guerrear. Ela demonstra que não vem para guerrear. Ela não vem com a cabeça vermelha, andando rápido, afobada. Ela, quando vê, ela já posiciona corporalmente, ela já sinaliza corporalmente de que ela não veio para guerrear. Ela não veio para guerrear. E às vezes quando a gente está numa situação na casa da gente que é de guerra, alguém precisa assumir a postura de Abigail e dizer: eu não vim para guerrear. Depois, ela assume culpa. Ela assume culpa. Ela diz: meu senhor, a culpa foi toda minha. Depois ela vai dizer: se eu tivesse visto você, o problema foi porque eu não vi. Se eu tivesse visto os teus rapazes que foram pedir, eu tinha resolvido. A culpa foi minha de não ter visto. Ela assume a culpa. Do outro lado, tinha uma pessoa se sentindo injustiçada. E às vezes vem alguém ferido na nossa casa. E alguma culpa precisa ser assumida por essa ferida. Às vezes a gente quer só minimizar a ferida, a gente quer só negar a ferida. Alguma culpa precisa ser assumida porque alguém foi ferido. Alguém recebeu mal como um pagamento do bem que fez. E essa culpa precisa ser assumida. Essa ferida precisa ser legitimada. Logo depois disso, ela pede para falar. Por favor, deixa a tua serva ali falar. E convida Davi a ouvir. Ouve o que ela tem a dizer. Ela fala na terceira pessoa, né? Ouve o que ela tem a dizer. Então ela chega, sinalizando que não quer guerra. Ela chega assumindo culpas pela dor do outro. Ela pede para ele, para que ela fale, que ele permita que ela fale. E depois ela pede para ele ouvir. Você imaginou o que é você chegar numa situação de guerra desse jeito? Não é assim que a gente chega não, meu povo. A gente chega batendo na mesa, a gente chega com raiva, a gente chega gritando, a gente chega jogando as coisas. Aí dizendo o quê? Eu vim para guerrear. A gente não assume culpa nenhuma. Comece assumindo culpa, para depois conversar sobre a culpa do outro. Convida o outro a ouvir. Pede para falar.
Difícil isso, né? Mexe muito com o nosso orgulho, né? Parece que poder relacional é coisa para os fortes, de verdade. Os fracos não conseguem, não. Os fracos querem bater na mesa. O texto continua, e o texto diz: meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. O que é que ela faz aqui? Ela mostra a fraqueza e a vulnerabilidade do outro. Sabe quando tem uma confusão dentro de casa e às vezes a gente precisa de um Abigail para chegar e dizer, olha, releve, ele não está bem. Releve, você sabe que a sua mãe tem esse problema. Releve, você sabe que seu pai tem esse temperamento e é difícil ele agir de outra forma. Precisa de alguém para contemporizar, precisa de alguém que consiga fazer esse meio campo. Nós precisamos de Abigails dentro da nossa casa, conciliando as coisas. Isso é poder relacional, isso faz diferença na nossa vida e na nossa felicidade como família. Mais à frente ela diz, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com suas próprias mãos. Ela diz, Davi, foi Deus que me mandou aqui para que você não fizesse isso que você estava querendo fazer. Você ia se vingar e derramar sangue, meu filho, você ia fazer guerra. Mas no 31 ela diz, meu Senhor, não terá o coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. O que ela faz aqui? Ela mostra o prejuízo da guerra. Olha que a confusão está se instalando, que os laços estão se apertando, o laço de armadilha, de morte. Alguém precisa dizer, esse pessoal, isso aqui não vai levar a nada. A guerra só traz pesar. A guerra só traz culpa e remorso. Deus nos deu um livramento para a gente não fazer essa besteira que a gente estava pensando em fazer aqui, para dizer as coisas que eu estava querendo dizer aqui, que ia machucar tanto o coração do outro. Ela mostra que a guerra não compensa. E ela fala da justiça e da bênção de Deus. Ela fala da justiça e da bênção de Deus. No 27 ela diz, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que o seguem. O que ela faz aqui? Ela supre necessidade. Ela repara. Porque às vezes tem uma situação na casa da gente que tem alguém que está se sentindo como Davi, injustiçado, ferido. E o outro não sabe chegar e suprir essa necessidade. Às vezes, meu povo, a necessidade é de um afeto, é de um abraço, é de um reconhecimento de uma culpa. Ela vai e dá o que Davi queria. Ela leva os pães, ela leva as ovelhas, ela leva o vinho. E por último, versículo 28, ela diz, esqueça, eu te suplico. Ela convida a esquecer, a perdoar. O que essa mulher fez? O texto diz que Davi mudou de opinião e resolveu não fazer mais mal contra Nabal. Por causa de um poder relacional de uma mulher que soube chegar diante daquele homem todo poderoso de guerra e abordar ele da forma correta. A gente bota tudo, tem uma lista com tudinho, né? Pode botar tudinho, pode botar todos aí. Demonstrar que não vem para guerrear, assume culpa, ela pede para falar, ela convida a ouvir. Ela mostra a fraqueza e a vulnerabilidade do outro. Ela mostra o prejuízo da guerra. Ela fala da justiça e da bênção de Deus. Ela supre a necessidade. Ela repara. Ela convida a esquecer. Ela convida a perdoar. É Abigail, que usa um poder relacional para transformar aquela guerra, para desarmar aquela guerra. Não tente desarmar uma guerra, sabe, apenas empoderando o outro lado, ou armando o outro lado. Que a gente consiga, embora às vezes isso seja necessário, eu reconheço. Porque existem situações que são críticas. Às vezes é necessário, mas é remédio amargo. Equilibrar os poderes é remédio amargo.
Nós precisamos abrir mão desses poderes de guerra e dos poderes do dinheiro. Abrir mão dele e investir no poder relacional. Desafio você a se colocar diante de Deus hoje, dizendo: Deus, me faz como Abigail. Transforma o meu coração. E usa-me dentro da minha casa. Transforma o meu coração e usa-me nas minhas relações familiares. Eu quero abrir mão do poder do dinheiro. Eu quero abrir mão do poder da guerra. Eu não quero usar esses poderes, embora eles existam. Eu não quero usá-los. Eu quero usar o poder relacional. E aprender a lidar com pessoas. A amar pessoas. A ouvir pessoas. A desarmar pessoas. Desarmar pessoas de uma forma muito sábia que Deus vai ajudar você a fazer.